Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Paulo escreveu a epístola aos Gálatas porque haviam falsos irmãos, como lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 4, que estavam a perverter o Evangelho de Cristo, como lemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, dizendo que precisavam de obedecer às leis, rituais e cerimoniais para poderem ser justificados, isto é, serem considerados como justos perante Deus. Paulo, por isso, fez um grande esforço nesta epístola para provar que somos justificados de graça, mediante a fé de Jesus Cristo e não por obras de qualquer lei. Vejamos, por exemplo, em Romanos. Por isso estou a dizer que não foi só em Gálatas, foi em várias outras epístolas que ele sublinhou este ponto importante. Vejamos em Romanos capítulo 3, versículo 28, em que Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Obras da lei não nos justificam perante Deus. Somos justificados de graça pela fé de Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, isso não quer dizer que estamos a destruir a lei. Hoje em dia as pessoas vão de um extremo do pêndulo para outro extremo do pêndulo, dizendo que a lei foi destruída porque somos justificados de graça, pela graça. Vejam, por exemplo, Paulo, na mesma epístola aos Romanos, um bocadinho antes de dizer o que acabamos de ler em Romanos capítulo 3, versículo 28, no capítulo 2, versículo 13, ele está a dizer: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Só os que praticam a lei é que hão de ser justificados, mas somos justificados de graça. Por isso, o que Paulo está a dizer é que obediência à lei não nos justifica. Obediência à lei não nos perdoa dos pecados do passado. Mas obedecer à lei é necessário para sermos justificados. Vejam um bocadinho mais adiante, em Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4 diz aqui que Deus condenou na carne o pecado, pois no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O preceito da lei precisa ser cumprido em nós. Em nós que não andamos segundo a carne, quer dizer, que não andamos no pecado. Foi o que disse no versículo anterior. Com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Mas nós andamos segundo o Espírito. E o Espírito de Deus
nos guia, nos ajuda a produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, que é esta paciência, bondade, gentileza, que é esta fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nada disso quebra a lei. Quando estamos a seguir o caminho que o Espírito de Deus nos guia, estamos a ser pessoas que queremos viver no caminho correto. Queremos fazer o que Deus diz para nós fazermos. Por isso é que diz que precisamos de obedecer a Deus. Mas essa obediência não nos justifica. Mas aqueles que são obedientes vão ser justificados. Mas obediência não nos justifica. É a fé de Cristo. Mas como resposta a esse ato de graça e obediência, nós obedecemos a Deus. Por isso é que lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Diz assim: aqueles que procuram ser justificados pela lei, não é correto. Porque diz aqui, mas nós estamos a ser justificados pela fé de Cristo. Mas isso não quer dizer que agora estamos livres para desobedecer às leis de Deus, porque Jesus Cristo não é o ministro do pecado. Diz aqui, versículo 17, mas procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Sim, se nós somos justificados de graça e estamos a dizer, olha, por causa disso, só o que eu preciso é aceitar Cristo e posso continuar a viver da mesma maneira no pecado. Isso é errado, irmãos. Porque temos que nos arrepender e temos que mudar a nossa vida. Porque senão vamos ser achados pecadores. E Cristo não é ministro do pecado. Claro que não. Claro que não. Por isso recebemos esta graça, esta bondade, através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o descendente, é a semente de Abraão. E de facto, irmãos, todas as nações serão abençoadas através da semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Todos. Ora, olhem para o exemplo de Abraão. Ele creu, acreditou em Deus e por isso fez o que Deus disse para ele fazer. Quando você acredita numa pessoa, você faz o que essa pessoa diz para você fazer. Veja em Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? Por causa da obediência dele, lê-se no versículo 8, diz, em ti serão abençoados todos os povos.
Queridos irmãos, lembram-se que em Tiago, agora aí é outro apóstolo, Tiago, disse que sem obediência a fé é morta. Temos que obedecer. Vejam em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado justiça. E também diz, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então aqui é uma contradição? Não, irmãos. Somos justificados de graça pela fé. Mas se continuarmos a desobedecer, como é que Deus nos pode dar essas benções? Temos que obedecer, porque Deus é fiel e nós temos que ser fiéis. E por isso essa fidelidade, que é, digamos assim, uma semelhança a ter fé, ser fiel, ter fidelidade, temos que provar por obras, por ações. E por isso, sempre que dizemos que acreditamos, há obras atrás dessa crença que provam que de facto acreditamos. E por isso as obras provam a nossa fé. Mas não é as obras que nos justificam, é de graça. Mas uma vez que recebemos essa promessa, temos que responder em forma, digamos assim, de gratidão e obedecer e fazer o que Deus diz para nós fazermos. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, versículo 18 e 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um? Fazes bem. Até os demónios creem que Deus é um. E tremem. Porquê que tremem? Porque desobedecem. Porque não obedecem. Sim, os demónios creem que Cristo é Cristo, mas desobedecem. Queridos irmãos, isto é extremamente vital entendermos claramente. Vejam, por exemplo, a instrução de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ver versículo 21 a 23. Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Precisamos de fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É basicamente os 10 mandamentos. E, está claro, há outros mandamentos além desses, mas esses são, digamos assim, o centro, o âmago dos princípios de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dizem, Senhor, Senhor.
porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Sim, essas pessoas fizeram em nome de Cristo. Mas veja a resposta que Jesus Cristo dá a estas pessoas que dizem: em nome de Jesus estou a orar isto, em nome de Jesus estou a fazer isto, em nome de Jesus estou a fazer... Veja o que Jesus Cristo diz a essas pessoas. Então lhes direi, lhes profetizarei, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Imagine, a pessoa está a dizer em nome de Jesus Cristo, está a orar em nome de Jesus Cristo, a pessoa está a fazer obras e a pregar em nome de Jesus Cristo, está a dizer as coisas boas acerca de Deus em nome de Jesus Cristo, está a expelir demónios, está a fazer milagres em nome de Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo diz? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Temos que obedecer às leis de Deus. Irmãos, além de obedecer às leis de Deus, há outra coisa adicional. Vejam aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Diz assim: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Se você faz um contrato, se você faz uma promessa, um contrato, mesmo que seja humano, você não vai alterar. Você vai ter que cumprir essa promessa, esse contrato. Ora, vemos aqui então um contrato, uma promessa. É ainda mais do que simplesmente dizer: olha, vou obedecer às leis de Deus. É um contrato, é uma promessa, é um comprometimento. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. As promessas foram feitas a Abraão e ao descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. E não diz aos descendentes, plural, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E ao teu descendente, que é Cristo. Onde é que esta promessa foi feita? Foi feita em Êxodo, capítulo 12. Vejam comigo, se faz favor, Êxodo, capítulo 12. Começando no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, perdão, não é Êxodo, é Gênesis, capítulo 12, perdão, Gênesis, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui Deus está a dar uma instrução a Abraão. E farei uma grande nação,
e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vemos aqui 7 coisas. Primeiro, te farei uma grande nação. Segundo, te abençoarei. Terceiro, te engrandecerei o teu nome. Quarto, serás uma benção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 7, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os primeiros 6 são físicas. Esta última 7ª é espiritual, através do descendente, que é Cristo. Veja, por exemplo, no versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência. O descendente, que é Cristo, como lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Darei à tua descendência esta terra, ao teu descendente. A benção será não só aos descendentes, mas a benção para o mundo inteiro será através do descendente. Uma grande benção, que ainda está por vir. O que receberam antigamente e o que essas nações recebem hoje, não é nada comparado com o que vai acontecer no mundo da manhã, e a benção que através desta nação, que será abençoada e que será engrandecida e que será uma benção para outros que os abençoarem, e através deles muitas famílias, ou aliás todas as famílias da terra serão benditas. Queridos irmãos, aqui está uma promessa. Mas é um acordo. Tem certas condições. E quais são estas condições? Estas condições é que Abraão tinha que sair da terra e seguir um caminho. E houve outras coisas que ele teve que fazer. Mas porquê que então Deus dá, digamos assim, este contrato, esta promessa? Para nos abençoar ainda mais do que simplesmente obedecer à lei. Porque Deus nos quer abençoar. E a nossa parte é obedecer e fazer o que é correto, sim, mesmo sem contrato, mas como Ele nos deu e nos dá esta nova aliança para nós, é porque Ele nos quer dar promessas ainda maiores. Então, qual é esta promessa para nós? Vejamos aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Por causa da promessa. Mas aqui está a falar, se a herança provém da lei, não decorre de promessa. Então aqui, esta promessa nos está a prometer uma herança. Uma herança? Então o que é isso? Ora, uma herança significa, de uma maneira básica, que é para os nossos filhos, os nossos descendentes, não é? Então qual é esta herança? Vejam no versículo 29, diz assim: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Somos dessa família. Espiritualmente, somos imersos como
aquela oliveira selvagem é posta na oliveira de Deus. Somos imergidos pelo batismo dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E por isso somos descendentes de Abraão, somos dessa mesma família, porque Cristo é descendente. E se vamos ser irmãos de Cristo nessa família, nesse corpo espiritual, vamos ser herdeiros segundo a promessa, como diz no versículo 29. E o que é que Cristo vai herdar? Veja em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? De Deus. Você, por exemplo, é herdeiro, por exemplo, do seu pai. Porque você é dessa família. Nós vamos ser herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que é que Cristo herdou? Porque nós vamos ser co-herdeiros com Cristo. Vejam em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo herdou todas as coisas. Tudo foi posto debaixo da autoridade dele nos céus e na terra. O que é que nós vamos herdar? Se vamos ser co-herdeiros com Cristo? Tudo. Tudo. Ora então, irmãos, digamos assim, em resumo, vimos que somos perdoados de graça, primeiro, isto é, somos justificados pela graça. Segundo, precisamos de obedecer às leis de Deus, que é uma lei de amor, os 10 mandamentos, baseado nos 10 mandamentos. Terceiro, Cristo não é um ministro do pecado, Cristo vive em nós, pelo Espírito Santo de Deus, e Cristo não vive em pecado. Quarto, Cristo disse, se acreditam em mim e se dizem, Senhor, Senhor, temos que obedecer a Ele, à lei e aos ensinos de Jesus Cristo, à vontade do Pai. Quinto, vimos que a fé em Cristo, tal como no caso de Abraão, é prova da nossa obediência. Ou, digamos assim, é provada pela nossa obediência. Devia ter dito isso. E houve um contrato, há uma promessa para nos abençoar com a herança de Jesus Cristo. Há uma promessa para nos abençoar com a própria herança de Jesus Cristo. Por isso vemos, queridos irmãos, que isto é um grande plano, é uma grande benção, é um grande propósito, é uma grande visão que nós precisamos ter. Ora, sabemos que Abraão obedeceu às leis de Deus. Vejam em Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5, diz, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandatos,
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu às leis de Deus. E não é só aos 10 mandamentos. Sabemos que também lemos em Romanos capítulo 7, versículo 12, que diz: a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Não há nada errado com a lei de Deus. E no versículo 14 diz, sabemos que a lei é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Ora então, se é espiritual, é imutável, é constante, não altera, não muda. Os 10 mandamentos são espirituais, não mudam, é imutável, é santo, é justo e é bom. Como é que as pessoas podem dizer, olha, a lei é má? Não, a lei não é má, irmãos. A lei, diz aqui, é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. A lei é espiritual. Isto é imutável, não muda, é permanente. Por isso não me tenham a dizer, olha, Deus mudou o sábado para o domingo. Não, nunca. Mas vejamos então em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, sim, foi a aliança, esta promessa com Abraão, que foi confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Oh, espera aí. Então não vimos que Abraão obedeceu à lei, aos estatutos e aos mandamentos de Deus, e que os mandamentos de Deus são imutáveis, nunca mudam, são eternos, são espirituais? Então como é que a lei que está aqui a falar, dizer que veio 430 anos depois da promessa a Abraão? E por isso a lei que veio 430 anos depois, isto é, quando saíram do Egito, durante o Êxodo, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Como é possível? Como vimos, Abraão obedeceu à lei. A lei já estava em existência durante Abraão. Aliás, a lei é eterna, é espiritual, é santa, é boa, já existia desde os dias de Adão e Eva. Sabemos que Adão e Eva, ao início, em Gênesis capítulo 2, vemos que Deus santificou o 7º dia, que é o sábado. A lei já existia nos dias de Adão e Eva. Como é que podemos explicar então aqui que a lei foi adicionada 430 anos depois? É porque então Paulo está a falar de outra lei. Veja aqui no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi adicionada por causa de transgressões. A lei foi adicionada por causa de transgressões. O que é uma transgressão? Transgressão é quebrar a lei. Quebrar a lei, Deus é pecado. 1 João 3, versículo 4. Sem lei, não há transgressão. Romanos 4, 15. Mas a lei foi adicionada por quê? Porque transgrediram a lei de Deus. Eram desobedientes.
Vamos ler de novo o versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada. Que lei é esta? É a lei cerimonial, de sacrifícios. Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus Cristo. A quem se fez a promessa. Quando Jesus Cristo veio, ele é o nosso sacrifício. Não precisamos de estar a oferecer sacrifícios físicos, porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício. E por isso essa lei de sacrifícios foi promulgada por meio de ângelos, mensageiros, pela mão do mediador, Moisés. Foi promulgada, foi distribuída às pessoas através de vários mensageiros, debaixo da instrução de Moisés, está claro, debaixo da instrução de Jesus Cristo, de Deus. E por isso Moisés foi o mediador. O mediador não é só de um, não é mediador de um. O mediador é mediador de dois. Que há um aqui, há outro aqui. O mediador está no meio entre dois. Não é um mediador de um, é um mediador de dois. Mas Deus é um. E as pessoas, o povo aqui, era o outro. E o mediador está entre os dois. Deus é um. Está claro, Deus é um. Mas é um que as pessoas que tinham pecado precisavam de um mediador. E então precisavam desta lei de cerimónias. Para quê? Para lhes ensinar que precisavam de um sacrifício. E esse sacrifício é quem? É Cristo. É Cristo. E por isso no Sinai, quando saíram do Egito, foram adicionadas certas leis, sacrifícios, leis levíticas, certas lavagens que tinham que fazer no tabernáculo, essas coisas todas. E então, aí foi a essa nação foi dada certas leis cerimoniais, levíticas, sacrifícios, lavagens. E sim, era uma nação, e por isso também precisava de um código civil, de leis civis. Sim, para governar a nação. E por isso vê-se aí também certas leis civis. E essas leis civis era como aplicar a lei de Deus a uma nação que não estava convertida, que era carnal. Quando uma pessoa não está convertida, uma pessoa é carnal, você precisa de ter uma lei civil forte, porque as pessoas não estão a seguir de livre vontade o caminho de Deus. E por isso lemos aqui que essas leis, diz aqui que eram até que viesse o descendente, como lemos no versículo 19. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Qual lei? A lei dos sacrifícios. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. Vemos que no contexto está a falar de sacrifícios, a lei de sacrifícios, a lei cerimonial, levíticas, lavagens, dessas coisas todas. De sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, se de facto pagassem pelo pecado, porque não pagavam.
E por isso, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Mas, entretanto, versículo 3, estes sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso a lei apontava para Cristo. Era, digamos assim, uma maneira de educar-nos, de nos ensinar a essas pessoas, educar a eles, que precisavam de um sacrifício permanente. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é permanente, uma vez por todas. A lei dos sacrifícios aponta para Cristo. Precisamos do sacrifício. E por isso a lei é o nosso professor, é o nosso aio, é o nosso tutor, é a tutela da lei para nos apontar a Cristo. Os sacrifícios, as lavagens, isso tudo, simplesmente apontavam a Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, o Pai. Queridos irmãos, essas ofertas, esses sacrifícios eram temporários. Vejam em Hebreus capítulo 9, versículo 8 a 10. Hebreus 9, versículo 8 a 10. Querendo, por isso, dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quer dizer que estes sacrifícios que ofereciam era uma parábola, era um tutor, era um ensino para apontar ao verdadeiro sacrifício que é Cristo, porque esses sacrifícios, no tocante à consciência, eram ineficazes para nos aperfeiçoar. Eram simplesmente ordenanças de carne, baseadas em várias coisas físicas, até ao tempo oportuno da reforma, a reforma que é a nova aliança, através do sacrifício de Cristo. A reforma de quê? De como adoramos a Deus. Não é com sacrifícios físicos, mas é com sacrifícios espirituais. Como Jesus Cristo disse, virá o tempo em que não oferecerão sacrifícios aqui, mas que obedecerão a Deus em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. O verdadeiro sacrifício nosso hoje não é coisas físicas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o sacrifício que precisamos fazer. O sacrifício de nós mesmos. De mudarmos o nosso caminho. Por isso, os 10 mandamentos foram dados diretamente ao povo. Deus falou no monte ao povo. A base da lei de Deus foi assim. Mas as outras coisas foram adicionadas por meio de um mediador, que foi Moisés. Foi o que lemos em Gálatas 3, versículo 19. E depois continua a ler o versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O mediador está entre 2 partidos. Deus é um desses e o povo era outro. Deus é um, sim, mas Deus era um desses, entre os 2, e o mediador era Moisés. 21, Gálatas 3, 21. Então, é, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida eterna, que pudesse dar a justiça, na verdade, então seria procedente de lei. Mas nenhuma lei nos pode dar a vida. Sim, a lei é o caminho da vida, o caminho que temos que viver, mas não nos dá a vida. A vida é dada por uma promessa, pela graça de Deus. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé de Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Queridos irmãos, por causa da fé que Cristo tem, é que esta promessa é concedida a nós. Não é minhas obras. Não é obras de lei, nem obras de minha fé. Sim, eu preciso ter fé. Eu preciso obedecer. Mas é de fé a fé. É da fé de Deus a nossa fé. E a crescer de fé é fé. Crescer na fé. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Sobre o ensino da lei. Qual lei? A lei cerimonial. E nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. Que é a fé de Cristo, que foi revelada. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei cerimonial das lavagens, a lei da Levítica, desses sacrifícios, isso tudo, nos serviu de professor, digamos assim, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé de Cristo, que Ele veio, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, já não estamos subordinados à lei que apontava à fé de Cristo, ao ato de Cristo. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Sim, somos filhos de Deus através desta fé, da fé de Cristo, e nós acreditarmos nele, tal como Abraão teve que acreditar em Deus, nós temos que acreditar em Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, pela fé dele, pelo que ele fez, em fé, e nós temos que ter fé igualmente que o ato de Cristo é suficiente para nós. Mas não é o nosso ato, é o ato de Cristo. É a fé de Cristo que nos justifica de graça.
Queridos irmãos, é importante entendermos isto. É muito importante. Continuando a ler então. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, isto é, para dentro do corpo espiritual de Cristo. De Cristo vos revestistes. O corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Somos batizados para dentro deste corpo espiritual. Nós nos revestimos de Cristo. Porque somos um membro deste corpo espiritual. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Uma vez que somos batizados no corpo espiritual de Cristo, para dentro do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, somos um. Somos um. Somos unidos. Sim, somos pessoas diferentes, mas somos um em propósito, em golo, em visão, em espírito, em intenção, em motivação. Para quê? Para sermos à imagem, à estatura, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas que lindo ensino que Paulo está aqui a dar em Gálatas, a dizer que você e eu não podemos fazer nada que nos justifique. Somos justificados pela promessa, pela graça de Deus, que Ele prometeu nos justificar pelo descendente. E o descendente fez esse sacrifício supremo, teve fé, e por isso fez esse sacrifício em fé. É por essa fé que somos justificados. Sim, temos que acreditar que esse ato é suficiente para tudo. Por isso precisamos ter fé também. E por isso, o único que nos justifica é o sacrifício de Jesus Cristo. Uma atitude que nós precisamos então ter, que tem que ser contínua, permanente. De quê? De nos submetermos ao caminho de Deus, à lei de Deus, de sermos fiéis até ao fim. Uma atitude de arrependimento contínuo, de temor a Deus, sem variança, sempre fiel. Não é porque obedecer a Deus nos vai justificar. Somos justificados de graça, sem obras da lei. Mas aqueles que estão a obedecer à lei é que acabarão por ser justificados. Porquê? Porque estão a arrepender-se continuamente e a viver de acordo com o Espírito, do Espírito. Isto é, como Cristo vive. Porque Cristo não é um ministro do pecado.